Então está aqui a palavra de Deus nessa tarde, uma palavra bastante gloriosa. O Senhor tinha me revelado essa palavra no começo do culto, e para confirmação, o irmão Dair pediu um hino onde está falando tudo que está escrito aqui, irmãos. Então, quando uma igreja está na comunhão, todos estão no mesmo espírito, irmão, Deus Ele faz maravilha no nosso meio, Ele revela as coisas do céu para nós, porque o próprio Senhor Jesus disse que as coisas do céu, ela ia ser revelada para os humildes. Então, bem-aventurado é aquele que é humilde na presença de Deus, bem-aventurado é aquele que ama a Deus de um puro e sincero coração, bem-aventurado é aquele que coloca a sua fé no Senhor, porque ele sabe que Ele pode fazer maravilha na nossa vida, porque o Senhor, aleluia, Ele é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados. Tudo que está embaixo da terra está sob o controle de Deus. Então Ele é poderoso, irmãos, de fazer qualquer coisa na nossa vida, desde que Ele encontre fé no nosso coração. E o Senhor Jesus veio na terra, irmãos, e nós sabemos que Ele ficou apenas pouco tempo aqui na terra, mas Ele veio ensinar a sua doutrina, Ele veio mostrar para nós o caminho que leva para o céu, como nós devemos servir e como nós devemos seguir, porque, irmãos, no tempo da lei, era olho por olho e dente por dente, e o Senhor Jesus, Ele veio contrariar tudo aquilo, irmãos, que o povo fazia antigamente. Ele veio mostrar o amor, Ele veio mostrar a caridade, Ele veio mostrar para nós a salvação, Ele veio mostrar para nós que nós devemos, irmãos, amar o nosso próximo. Tanto é que deixou 2 mandamentos no Novo Testamento que diz, irmãos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todas as coisas que acontecer, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar da nossa vida. Por exemplo, hoje o irmão Severino tem uma festa para ir, mas primeiro ele veio aqui servir a Deus aqui nesse lugar, e depois, sobrando tempo, ele vai para a festa. Então, sempre, irmão, na nossa vida, nós sempre somos colocados à prova. Toda vez que tem um culto, toda vez que tem uma visita, vai acontecer alguma coisa, sempre aparece alguma coisa material para fazer, para ver se desvia o nosso foco das coisas de Deus. Mas aquele que ama a Deus não troca a Deus por nada, irmãos, porque também está escrito na palavra que a salvação é individual, e cada um vai ter que dar conta para Deus naquele último dia. Então, bem-aventurado, irmãos, aquele que, como diz na palavra, larga pai, larga mãe, larga tudo, para assim servir a Deus e colocar Deus em primeiro lugar, porque a própria palavra diz, irmãos, que as demais coisas vai ser acrescentada para nós. Porque aquele que ama a Deus e aquele que serve a Deus, ele tem a preferência na terra sobre todas as coisas. Porque Deus, irmãos, Ele criou todos os homens, Ele criou todas as mulheres. Irmãos, Deus ama todo ser humano que está na face da terra, mas aqueles que servem a Ele, aqueles que é obediente a Ele, esse tem uma preferência, esse é tratado de uma maneira especial, irmãos. Por isso, bem-aventurados somos nós que estamos aqui, irmãos, embaixo de sol, embaixo de chuva, muitas vezes não vemos distância, irmão, muitas vezes chegamos aqui com dificuldade, mas nós temos um prazer nas coisas do Senhor, porque a maior alegria do crente, irmãos, é quando chega o dia do culto, ele não vê a hora, irmãos, de chegar para poder ir na casa do Senhor, porque nós sabemos que na casa do Senhor nós recebemos as delícias do Espírito. Aqui, irmãos, nós sentimos um prazer que a terra não pode nos dar. Então, quando nós chegamos aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus já está aqui junto de nós, os anjos de Deus estão aqui junto de nós, o Senhor Jesus está aqui junto de nós, porque está escrito na sua palavra que aonde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Por isso que nós nunca podemos desanimar. Mas nós estamos em 5 irmãos, nós estamos em 6.
Ah, nós temos em 4, irmão, mas independente do número de pessoas que tiver aqui, o Senhor Jesus, todos os dias de culto, Ele vem aqui nos abraçar, Ele vem aqui nos consolar. E hoje, irmãos, pelos olhos do Espírito, o Senhor está aqui presente também. E Ele já visitou cada coração que está aqui. Ele conhece a sua causa, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua necessidade, Ele já ouviu a sua oração, a sua petição. Aleluia! E hoje, por essa palavra, o Senhor diz para nós que estamos aqui nessa tarde: não perturbe o vosso coração, mas crê em Deus, crê em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. O Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós, irmãos, e muitas vezes nós nos esperamos, muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, mas o Senhor diz por essa palavra: tudo é no meu tempo, porque o Senhor, Ele sabe operar na hora certa, irmão. Porque muitas vezes nós queremos as coisas antes da hora, mas se nós receber antes da hora, muitas vezes pode trazer um grande prejuízo para nós. Mas Deus, Ele sabe a hora certinha de aparecer na nossa vida, nos dar a vitória e cumprir as promessas na nossa vida. Porque tudo que o Senhor já prometeu pela sua palavra, irmão, tudo que o Senhor já prometeu nas nossas vidas, irmão, está em pé na presença de Deus. E hoje o Senhor diz por essa palavra: você não desce na sepultura antes de eu cumprir as minhas promessas na sua vida. Irmão, e hoje por essa palavra, o Senhor Jesus manda essa palavra maravilhosa. Ele estava lá na montanha, irmão. O Senhor sempre escolhia um lugar mais alto, irmão, um lugar que desse um bom som, um lugar que desse entendimento para o povo. E naquele dia, irmão, onde o Senhor Jesus passava, o povo já conhecia a sua fama, irmão, o povo se ajuntava, dava grande ajuntamento. Por isso que aqui diz que tinha uma grande multidão, e o Senhor subiu naquele monte, e ali Ele começou, irmãos, a ensinar. E quando Ele começou a ensinar, irmãos, aquele povo começou a ficar vislumbrado com aquilo que saía da boca do Senhor, porque o que Ele falava, irmãos, não era coisa da terra, mas era coisa do céu, era coisa celestial. E Ele, abrindo a boca, dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado é o irmão que é pobre de espírito, irmão, porque quem é pobre de espírito tem só um espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quem é rico de espírito está cheio dos espíritos que caem no mundo, irmão, que são milhares e milhares. Mas bem-aventurado é aquele que serve a Deus, porque aquele que serve a Deus é como se ele estivesse circundado com um cordão de fogo. Irmão, o Espírito não, os espíritos contrários não têm poder sobre nós, porque quando Ele olha em nós, Ele fala: esse aqui é um servo de Deus, essa aqui é uma verdadeira serva de Deus. Então, irmãos, existe um brilho diferente no rosto do crente, um brilho diferente no rosto da serva de Deus. Então, quando o inimigo nos vê, irmãos, ele sabe que nós somos do Senhor, que Ele não tem poder sobre nós, e se ele tentar encostar em nós, o Senhor manda os seus anjos, aleluia, para nos defender, para nos proteger. Por isso, nós andamos seguros, irmãos. Passamos prova, passamos luta, mas, irmãos, jamais alguém tira a fé e a esperança que está dentro dos nossos corações. Glória. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Está escrito na palavra de Deus que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, quando o crente está chorando, muitas vezes ele até fica triste, às vezes até dói, mas ele sabe que a vitória vai vir logo, irmão. Toda vez que estamos passando uma prova grande é porque a vitória grande está chegando na nossa vida. Por isso, irmãos, independente do que está passando, independente do que está acontecendo, não se entristeça, diz o Senhor, que eu estou trabalhando na sua vida, eu estou trabalhando lá na sua família, eu estou trabalhando lá nos seus filhos, diz o Senhor. Eu estou fazendo a obra para que amanhã você possa ver a obra que eu vou fazer na tua vida e você vai glorificar o meu nome, diz o Senhor por essa palavra. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Porque, irmãos, o manso, ele vai viver muitos anos na terra, porque nós somos um povo que não entramos em encrenca, não entramos em briga, irmãos, não, aleluia, andamos na roda dos escarnecedores, nem com os homens infiéis, mas nós, irmãos, estamos sempre na mansidão, sempre na comunhão, sempre com o Senhor dentro do nosso coração. O Senhor ilumina os nossos caminhos onde nós andamos, porque nós sabemos que a treva não combina com luz. E o irmão, quando ele tem luz, o próprio Espírito Santo, irmãos, o dom que Deus derrama sobre o seu servo, que é o dom de discernir os espíritos. Quando o Senhor, nós chegamos perto de alguma coisa que vai dar aflição na nossa alma, o Espírito Santo aparece em nós, conseguimos desviar. E assim, irmãos, nós precisamos ser mansos. Nós precisamos, se puder, ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo, fazer tudo aquilo que está no nosso alcance, porque muitas vezes, irmãos, o Senhor muitas vezes abençoa um servo de Deus, muitas vezes abençoa uma serva de Deus, porque o Senhor sabe que tem um coração preparado, e Ele sabe que aquele coração também vai fazer distribuição, irmão, porque muitas vezes nós estamos aí na rua, muitas vezes nós vemos um aleijado, muitas vezes nós vemos um morador de rua, irmãos, às vezes ele está ali sem comer, já várias horas do dia, vai arrumar emprego, não consegue emprego, muitas vezes está jogado, está desprezado, muitas vezes a família abandonou, irmãos, e ele está ali sem força naquele lugar, e de repente, irmãos, muitas vezes Deus usa um servo de Deus para chegar ali, muitas vezes para dar uma palavra amiga, para dar um consolo, muitas vezes até para dar um dinheirinho, ou dar um salgado para matar a fome daquela pessoa. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós não estamos fazendo para aquela pessoa, mas nós estamos fazendo para o nosso Senhor, que criou aquela criatura que está ali, irmãos. Então, por isso, irmãos, nós temos que sempre ser bombeiro na presença de Deus, sempre estar apagando a chama, sempre estar apagando o fogo, para que as pessoas vejam em nós mansidão, para que a pessoa veja em nós que nós somos servos de Deus na terra, aleluia. E a palavra de Deus ainda promete que os mansos herdarão a terra prometida, a nova Jerusalém celestial. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, irmãos, quem tem sede de justiça é o servo de Deus que ama as coisas de Deus, ama a palavra de Deus, ama o conhecimento, aleluia, ama descobrir os segredos das coisas celestiais. Então a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta abre. E bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que tem sede de conhecer as coisas celestiais. Irmãos, porque quando nós conhecemos as coisas celestiais, nós passamos a ser um ser completo na terra. Nós vamos conhecer as coisas celestiais e também vamos conhecer as coisas materiais. E com o viver com o tempo, Deus vai dando experiência para nós. E cada ano que vai passando, aleluia, nós vamos entendendo mais a vida. Muitas vezes nós sentamos e começamos a pensar em tudo que passou na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos nas tristezas, nós pensamos nas traições, nós pensamos muitas vezes quantas pessoas nós fizemos bem e recebemos mal. Mas, irmãos, tudo ficou no passado, já passou, e aquilo serviu de experiência para nós. E bem-aventurado é aquele, como está escrito na palavra de Deus, se alguém der um tapa na sua face direita, vira à esquerda também. Nós sabemos que é difícil, irmãos, mas o Senhor ensinou isso para nós, como nós cantamos no hino. O Senhor era tão humilde, o verdadeiro Filho de Deus, que Ele ainda lavou o pé dos seus discípulos, para deixar um sinal para nós de humildade, dizer para nós que nós temos que servir a um ao outro, que nós devemos sempre se achar o menor na presença de Deus, porque um dia os apóstolos estavam lá reunidos com o Senhor, e Ele perguntou quem é o maior aqui entre nós. Aí o Senhor falou, quem for o menor é o maior na minha presença. Então tudo são lições, irmãos, que o Senhor deixa para nós,
Nós não estamos aqui na terra para ganhar as coisas da terra. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser notados pelos homens, mas nós estamos aqui na terra para servir, irmãos. Nós estamos aqui na terra para purificar nossa alma, melhorar a cada dia que passa. Cada dia que passa nós temos que ter a certeza que nós estamos evoluindo, que nós estamos melhor do que o dia anterior, do que o ano anterior, do que há 10 anos atrás. Nós temos que evoluir na presença de Deus, sempre com foco e sempre mirado nas coisas do céu. Porque, irmãos, todos nós temos desejo dentro do nosso coração de um dia entrar no céu e ver a face de Deus como ela é. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque funciona assim, irmãos. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantar coisa boa, nós vamos colher coisa boa. Se nós for bom, vai ter coisa boa para nós. Mas se nós for ruim, vai ter coisa ruim também. Porque o Senhor não permite a ser humano nenhum que um julgue o outro, que um fique apontando o dedo para o outro, porque todos nós somos pecadores. Não tem, como está escrito na palavra de Deus, não tem um justo sequer na terra. Só teve um justo, irmão, que foi Jesus Cristo, mas ele já subiu para a glória, irmãos. Então, irmãos, o Senhor quer que nós sempre tenhamos misericórdia do nosso irmão, da nossa irmã. Às vezes nós vemos até o irmão fazer alguma coisa errada, às vezes nós vemos até algum defeito, mas, irmão, nós devemos orar pelo irmão, orar pela irmã, para que Deus dê entendimento, mas jamais apontar o dedo para alguém. Irmão, jamais envergonhar um servo de Deus ou uma serva de Deus na presença de Deus, porque está escrito em Mateus 7, não julgueis para não ser julgado. Então, irmão, hoje o Senhor está mandando essa palavra dessa maneira, irmãos, e hoje com essa palavra o Senhor vai limpar os nossos corações, o Senhor vai aumentar o nosso entendimento. Aleluia. O Senhor vai colocar mais luz na nossa alma, irmão, para que nós possamos cada vez mais brilhar na presença de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter o coração limpo, nós não podemos, o que é nosso, o que é dos outros é dos outros. Jamais querer levar vantagem em qualquer coisa que venha muitas vezes beneficiar nós e prejudicar a outra pessoa. Não só nossos irmãos, mas outras pessoas também. Nós temos que ter um coração limpo, um coração puro, irmãos, um coração cheio de amor. Aleluia. É isso que o Senhor quer em cada um de nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, como Deus deu no começo, nós temos que ser ponteiro nessa obra, irmãos. Nós temos que ter o dom da pacificação. A pacificação vem de paz. Nós temos que ter, distribuir a paz, irmãos. Porque hoje, irmão, o ser humano que tem paz, ele pode ser até pobre, ele pode passar dificuldade, ele pode passar necessidade. Só que tem uma coisa, irmão, aquele que tem paz no coração é rico na presença de Deus, porque nada compra a paz, irmão. Quantos homens aí fora são milionários, tem fazenda, tem empregado, tem boi, tem tanta coisa, irmão, mas muitas vezes não é feliz, não tem paz, não dorme em paz, não consegue dormir bem, muitas vezes preso nas coisas dessa vida. Mas o servo de Deus, ele tem paz no coração, ele dorme em paz, ele tem a paz que é o nosso Senhor Jesus Cristo dentro do nosso coração. Então, hoje por essa palavra o Senhor vai derramar paz no nosso meio, irmão. Então, se você entrou aqui aflito, se você entrou aqui atribulado, receba paz em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Muitas vezes nós sofremos porque nós servimos a Deus, porque nós somos crentes. Muitas vezes alguém até zomba de nós, não é verdade? Mas, irmãos, o importante é nós servir o Senhor. Não devemos importar com aqueles que muitas vezes não entendem nós, muitas vezes aqueles que zombam de nós, mas o nosso destino é um dia chegar no céu. E o Senhor colocou nós nesse caminho, e nós não estamos sozinhos,
nós andamos, Ele está junto de nós. Quando nós estamos dormindo, Ele está conosco. Quando nós estamos trabalhando, Ele está conosco. Ou seja, 24 horas por dia, o Senhor está nos ajudando e nos guiando. E muitas vezes o Senhor até dá uma afastadinha para ver nosso comportamento. Muitas vezes Ele até deixa nós agirmos. Mas quando chega naquela hora, irmãos, aquela hora que não tem mais jeito, irmãos, que não tem mais saída, o Senhor, Ele aparece na nossa vida. E hoje, por essa palavra, o Senhor te diz: você já fez tudo o que podia. Você já lutou, você já orou, você já pediu. E muitas vezes você fala assim: Senhor, mas eu oro tanto, eu te sirvo tanto e nada acontece. Mas o Senhor te diz por essa palavra: continua firme, continua no passo do carro, continua servindo na terra. E o Senhor te diz: quando você não aguentar mais, eu te carrego no corpo. Aleluia. Glória a Deus. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim como perseguiram os profetas lá, eles também vão perseguir nós. Mas, para terminar a palavra, nós somos o sal da terra. Irmãos, e nós somos a luz do mundo. Então, irmãos, bem-aventurado é aquele que entendeu essa obra, aquele que entendeu as coisas de Deus, irmãos. Porque hoje, irmãos, aqui na terra, tem vários seres na face da terra, só que cada um está num grau espiritual. Uns estão num grau mais elevado, já entendeu mais as coisas do Senhor. Outros ainda estão engatinhando, outros nem conhecem ainda a Deus, irmãos. Então cabe a nós, irmãos, que Deus deu mais luz, que Deus deu mais entendimento, nós ajudar aqueles que estão lá embaixo, aqueles que ainda estão na treva, porque se nós formos lá na treva, nós somos luz, nós vamos clarear a treva, nós vamos mostrar o caminho. Então hoje, por essa palavra, irmão, o Senhor está nos mostrando também a evangelização. Nós temos que anunciar as coisas de Deus, nós temos que convidar as pessoas, mesmo que ela falar não, nós devemos insistir, vai sempre convidando, vai sempre falando, sempre orando a Deus, que no tempo certo, no momento certo, o Senhor cumpre tudo aquilo que Ele tem prometido na nossa vida. Glória. Então está aqui a palavra de Deus nessa tarde. Vamos embora em paz para nossos lares, irmãos, na certeza de que nós não estamos sozinhos, mas que a luz do Senhor, a presença do Senhor, ela está conosco todos os dias da nossa vida, irmãos, até a eternidade. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.